graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse momento. E que o Senhor Deus possa nos abençoar enquanto estivermos juntos, celebrando o seu nome, adorando na beleza da sua santidade. Você que nos assiste pelo YouTube, que o Senhor Deus te abençoe, te renove o coração, te dê graça nesse momento. E que realmente o nosso coração, o nosso lar, se torne nesse momento um lugar de adoração daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pensar ou pedir, segundo o seu poder que opera em nós. Eu quero convidar você a orar nesse instante, a pedir ao Senhor Deus que nos visite e fale ao nosso coração e abençoe esse tempo que estaremos na presença dele. Oremos. Pai eterno, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Bendito é o Senhor que nos acolhe em teus braços e nos dá, ó Deus, a graça de sermos chamados de teus filhos. Obrigado, ó Deus, porque nesta oportunidade nós nos reunimos para celebrar o teu santo nome. E é a Ele, Senhor, somente a Ele, que nós bendizemos e exaltamos. A despeito das circunstâncias, a despeito das provações, a despeito de todas as coisas, afinal de contas, temos visto a tua poderosa mão sobre a nossa vida. Por isso, Deus, abençoe esse tempo, que ele seja um tempo de crescimento, de edificação, mas também um tempo de louvor e de adoração, consagrado ao Senhor. Nós te pedimos, faça-se presente em nossa vida, em nosso lar, e manifeste, ó Deus, algo da tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos e juntos faremos a leitura do Salmo 19. Salmo 19, do verso 1 até o verso de número 4, o salmista diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, em toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Meus queridos, a criação adora, a criação louva, a criação engrandece o seu Criador. E nós, nesse momento, somos chamados a adorar, a bendizer, a louvar o Senhor da nossa salvação. Façamos isso em nome de Jesus. Vamos continuar louvando a Deus, cantando Vou Seguir com Fé. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da videira, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo eu posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar,
só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. Se vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me alcançar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem, tu fazes que tudo coopere para o meu bem, tu fazes que tudo coopere para o meu bem, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. Temos nesses dias compartilhado uma série de mensagens baseadas na primeira carta do apóstolo Pedro. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 2.
2 Pedro, capítulo de número 2, faremos a leitura do verso de número 1 até o verso de número 10. Temos meditado nesse livro considerando a necessidade que nós temos de aprender biblicamente como renovar em nosso coração a esperança. Esperança que é algo tão importante e necessário nos nossos dias e que muitos têm perdido, mas nós em Cristo temos ela renovada e a palavra do Senhor nos tem ensinado como fazer, como viver isso em nossos dias. Abra sua Bíblia então, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versos de número 1 até o verso de número 10. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: despojando-vos de toda a maldade, dolo, de hipocrisias e de invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos orar? Pai, pedimos ao Senhor direção, graça, no estudo e na reflexão da Tua palavra. Que o Senhor possa usá-la para falar ao nosso coração e que tenhamos, ó Deus, o nosso espírito encorajado a perseverar em santidade, vivendo, ó Deus, de modo autêntico o evangelho da nossa salvação. Abençoe cada um que ouve essa mensagem, em qualquer tempo e em lugar. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos então diante desse momento em que o apóstolo Pedro encerra a sua reflexão sobre a necessidade que nós temos, enquanto pessoas que nasceram de novo, de vivermos em santidade na presença de Deus, mesmo em meio às mais terríveis provações que possamos enfrentar nesse mundo. Lembre-se que Pedro nos ensina que nós fomos regenerados para uma viva esperança, ou como nós já temos aprendido, para uma esperança de vida. E o que é essa esperança de vida? É que uma vez salvos em Cristo Jesus, o próprio Cristo, pelo seu poder e por sua graça, há de nos guardar, de nos proteger e nos conduzir em segurança em nossa jornada nesse mundo para alcançarmos a herança que está devidamente reservada para nós, os que cremos no céu. Essa esperança nos motiva e nos faz caminhar. Mas para que ela seja nutrida e fortalecida, não só devemos perseverar em santidade, como temos que andar em novidade de vida. Ou seja, o nosso viver cristão deve refletir aquela mudança que o Espírito Santo operou em nossos corações. Basicamente, o que o apóstolo Pedro está a nos ensinar no texto que nós lemos é que temos a necessidade de externar
em nosso viver aquilo que Deus já tem operado no nosso coração, a fim de conformar não só a nossa vida, mas a nossa pregação à verdade que nós afirmamos ter. Por essa razão, os versos de 1 a 10 nos falam sobre uma vida cristã autêntica e como eu e você, ao vivê-la, temos o nosso coração fortalecido e encorajado em meio às nossas jornadas como peregrinos e forasteiros nesta terra. Por isso eu quero convidar você a olhar para esse texto, compreendendo então esta verdade, que a esperança em Cristo é renovada em nós à medida que nós compreendemos a nossa salvação, a nossa santificação e vivemos de maneira autêntica a fé em Cristo Jesus. Eu posso então, à luz do texto, perceber aqui pelo menos 3 características desta vida cristã autêntica. E a primeira delas é que esta vida cristã autêntica é nutrida pela palavra de Deus. Olha então o verso de 1 a 3 e você vai perceber esta verdade. Observe que Pedro começa falando sobre a necessidade que nós temos de despojar-nos de toda a maldade, dolo, hipocrisias, invejas, bem como de toda a sorte de maledicências. No texto original ele começa com portanto. Esse portanto aparece logo depois do termo despojar. Ele está nos fazendo pensar naquilo que Pedro já havia dito anteriormente sobre a nossa santificação. Ou seja, uma vez que vocês são chamados à santificação, logo despojem-se de todos esses pecados, de todos esses vícios que tendem a estar presentes na vida de vocês por causa do velho homem. Esta expressão, despojar, despir, ela é frequente nos escritos do apóstolo Paulo, quando ele nos chama a nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Basicamente, o que o apóstolo Pedro faz aqui é usar essa mesma ideia. Afinal de contas, despojar é tirar a roupa. A imagem que Pedro pinta diante de nós é justamente de alguém que tem trajes maculados, sujos e gastos pelos pecados que ele havia praticado. Temos, à luz das Escrituras, a percepção de que os nossos pecados nos coroam e nos vestem de podridão e sujeira. Assim como em Cristo, nossas virtudes, a nossa obediência nos reveste de santidade e pureza. Por isso somos chamados, então, pelo apóstolo Pedro, a nos despir de todas estas manifestações do pecado em nossa vida. Eu quero lembrar a você uma verdade. Todo pecado, antes de mais nada, uma afronta a Deus. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus e qualquer transgressão dessa lei. Quando nós pecamos, estamos simplesmente deixando de lado a palavra de Deus, que deveria ser a nossa regra de fé e prática, e voltamos para o nosso coração caído e fazemos aquilo que é a vontade do nosso íntimo, a vontade da nossa carne. O pecado é uma alternativa humana à vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, mas o nosso pecado, a nossa vontade, está sempre contaminada pelo erro. Por isso, a ênfase do apóstolo é que nós não só devemos compreender a realidade do nosso pecado, mas que nós precisamos literalmente nos livrar deles. A ideia não é que eu e você vamos lutar contra o pecado, vamos brigar com ele para ver quem ganha. Nós precisamos entender que ele é um peso que está sobre as nossas vidas e que nós precisamos tão somente nos livrar dele. E quando nós nos livrarmos dele, teremos então essa percepção de que estamos mais leves, estamos mais aliviados da carga. Essa é a linguagem, por exemplo, do autor de Hebreus, quando ele nos fala que nós devemos nos desvencilhar, devemos literalmente abandonar todo o peso, todo o jugo, toda a coisa
que possa nos impedir de viver plenamente a vontade de Deus. Nesse sentido, então, é que Pedro vai nos dizer que nós devemos desejar, como crianças recém-nascidas, como bebês, o genuíno leite espiritual. A imagem que Pedro coloca diante dos nossos olhos é a imagem de um bebê. E nós que já tivemos a experiência de sermos pais, nós que já tivemos a experiência de criar filhos, sabemos que quando uma criança tem fome, ela não pensa duas vezes, mas ela externa esse desejo, ela externa a sua vontade de se alimentar, de se saciar em alto e bom som. E ela só se cala uma vez que ela está plenamente, completamente satisfeita. É essa imagem que Pedro coloca diante dos nossos olhos. Ele não usa a imagem da criança recém-nascida que ainda bebe leite de forma negativa, como faz o apóstolo Paulo quando escreve aos Coríntios no capítulo 3, dizendo que queria falar com os irmãos de Corinto de forma mais madura, mas ele ainda os via como crianças espirituais. Nem mesmo como o autor de Hebreus, que fala que aqueles irmãos que já deveriam ser mestres, ainda estavam lidando com os rudimentos da fé, ainda com um leite muito ralo diante da sua própria experiência. Está nos fazendo pensar, queridos, num contraste entre a velha vida e a nova vida, entre a caducidade do velho homem que vive deteriorando-se no pecado e a realidade nova do novo nascimento, da regeneração operada por Deus em nós. De modo que agora o velho homem está morto e o novo homem cresce para a salvação. E qual é o meio para alcançar esse crescimento saudável, a fim de atingir esta maturidade, essa perfeita varonilidade em Cristo, para elevar essa nova vida àquilo para o qual ela foi designada? Logo aí no final do verso 2, o apóstolo Pedro vai dizer que é pelo leite. E esse leite nada mais é do que a própria palavra de Deus. Percebam aqui duas características. Ela é pura, ela não tem mistura, ela não tem contaminação, ela não tem qualquer impureza, mas ela também é espiritual. Ela não é algo que eu e você conquistamos pela carne, ela não é algo que eu e você conseguimos numa esquina, mas ela é fruto de um relacionamento com o Deus da nossa salvação. É uma atitude na qual eu e você nos colocamos diante de Deus e recebemos dele, como fonte de todo bem, o alimento, a nutrição, a força e vitalidade para o nosso crescimento espiritual. Queridos, é disso que Pedro está falando nesse momento. Que eu e você precisamos retornar ao único alimento que verdadeiramente há de nos nutrir, nos fortalecer e nos fazer crescer para a nossa salvação. É a mesma ideia do apóstolo Paulo quando ele fala da necessidade que nós temos de desenvolver a nossa salvação com tremor e temor. Ou seja, nós já fomos salvos em Cristo, mas existem aspectos dessa salvação que se relacionam a uma vida de santidade, a um crescimento contínuo e saudável na presença de Deus. Mas aqui há um lembrete. Só pode experimentar isso de maneira verdadeira aqueles que já têm uma experiência pessoal com Cristo, que realmente experimentaram o novo nascimento e conhecem de viver o que é a bondade de Deus, como é doce a bondade do nosso Senhor. É aqueles que provaram, como diz o salmista. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Esta é a experiência do novo nascimento que eu e você somos chamados agora a desfrutar, a experimentar. E ela vem pela nutrição da palavra
do nosso bom Deus. Mas eu quero que você considere algo. Quando eu e você nascemos de novo, temos atrás de nós uma vida de pecado. A bem da verdade, nós nascemos em pecado e crescemos em pecado, e até que Cristo nos encontre com a sua graça, nós vivemos, nós nos fortalecemos, nós nos especializamos numa vida de pecado. Porém, quando Cristo nos alcança, Ele nos chama a dar uma guinada no nosso viver, e mudando assim a nossa maneira de ser, e reiniciamos, por assim dizer, a nossa jornada. Deixamos a morte e vivemos para Cristo. Deixamos o velho homem para sermos nova criatura. Deixamos o império das trevas para viver no reino do Filho do amor de Deus. O que isso, melhor dizendo, tem a ver com a esperança? Meus queridos, a esperança em Cristo é fortalecida à medida que a palavra do Senhor é aplicada ao nosso coração e faz sentido em nossa vida. Quando as suas promessas e suas ameaças deixam de ser simplesmente questões teológicas, doutrinárias distantes e passam a ser verdades que são incorporadas à nossa vida. Os ensinos das Escrituras que vêm ao nosso coração, de modo que nós somos capazes de enxergar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é que Pedro chama a atenção no verso 3 para o fato que só pode viver assim quem já teve a experiência do novo nascimento? É porque talvez naqueles dias, muitos daqueles que se diziam cristãos estavam abatidos, desesperados, sem alegria, sem ânimo. E a razão é porque talvez não tivessem tido uma experiência genuína de conversão, um real novo nascimento, ou porque em algum momento da sua caminhada pararam de se alimentar do leite genuíno da palavra, pararam de crescer de maneira saudável pelas Escrituras, abandonaram o meditar, o ler, o compreender as verdades, e aí então se tornaram raquíticas, problemáticas. Por isso, queridos, a palavra do Senhor para nós nessa noite, nesses versos, nos chama a entender que uma vida cristã autêntica, que é nutrida pela palavra, deve nos dar um crescimento saudável e contínuo. Se alguma coisa nos tem impedido de crescer dessa forma, precisamos parar e revisar a nossa vida. Se diante das provações o nosso coração se enche de desespero e não de esperança, é porque há algo errado acerca das nossas convicções, há algo errado na nossa nutrição. Em segundo lugar, o apóstolo Pedro nos ensina que uma vida cristã autêntica é edificada para ser um santuário de adoração a Deus. Uma vida cristã autêntica é edificada para a adoração genuína ao Senhor. Olhem os versos 4 até o verso de número 8, e você vai perceber que o apóstolo Pedro pinta diante de nós um novo cenário. Ele muda a perspectiva e ele começa a nos fazer pensar na necessidade que temos de alimentados e nutridos, de buscar a Cristo um relacionamento pessoal, um relacionamento pleno com Ele. Olha o verso 4, ele começa dizendo, chegando-vos para Ele. A ideia aqui é um ir ao encontro, um estabelecer vínculo, um aprofundar de relacionamento, um firmar de laços pessoais. A ênfase de Pedro é que na nossa jornada de santidade, de crescimento na palavra do Senhor, nós precisamos ter com Cristo uma relação vital, no qual eu e você somos
edificados e constituídos adoradores do Deus vivo. Observando o texto, Pedro quer apresentar Jesus. E ele apresenta Jesus como a pedra que vive. Não é estranho, à luz do Evangelho, Jesus ser comparado a algo que em si só não tem vida alguma, mas que é revestida desse aspecto de estar vivo. Por exemplo, Jesus se refere a ele como o pão vivo que desceu do céu. No encontro com aquela mulher no poço de Jacó, a mulher samaritana, ele diz que estava pronto a dar a ela água viva. Agora, Pedro chama Jesus de a pedra viva, a pedra que vive. O objetivo dele é nos fazer pensar na experiência bíblica de descrever o Senhor como a rocha. Pedro quer trazer à memória dos seus leitores o fato que o Senhor, tanto no Antigo Testamento, é descrito como a fortaleza, o socorro, o lugar de refúgio, como também a rocha onde está estabelecida toda essa fortificação, a rocha no qual o seu povo encontra a salvação. Ele é o rochedo da salvação, afirma as Escrituras. E aqui ele diz, essa pedra não está morta, ela não está inerte, ela tem vida em si e ela manifesta essa vida. Quando Pedro faz isso, nós percebemos aqui no texto uma explicação que tem como objetivo descrever a dupla missão de Cristo. Por vezes nós falamos que a missão do Senhor Jesus é buscar e salvar o perdido. E de fato é isso que ele veio de uma forma fazer. Mas eu quero lembrar a você que quando a descrição da missão do Senhor Jesus, lá em João capítulo 3, esta descrição nos apresenta dois aspectos da sua missão. Sim, ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ao mesmo tempo todo aquele que não crê é julgado. Há um julgamento no rejeitar a Cristo. E você observa esta declaração no verso 4, quando nos é dito que Cristo foi rejeitado pelos homens. E isso, mais uma vez, é relembrado nos versos seguintes, em especial no verso 7. Mais uma vez, Cristo é profetizado como a pedra rejeitada pelos construtores. Queridos, a rejeição de Cristo pelos homens nada mais é do que a declaração do juízo de Deus sobre a incredulidade humana. Nos é dito em João, capítulo 3, que o julgamento é este, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus é descrito naquele momento como a luz de Deus, que vindo ao mundo ilumina o coração, ilumina os olhos dos seres humanos, mas a luz veio e eles não quiseram a luz, porque as suas obras eram más. Por essa razão eles estão condenados, por essa razão eles já estão julgados e receberão a devida recompensa pelo seu pecado. Mas observe que a declaração de Pedro nos vem ao coração dizendo: se os homens rejeitaram, Deus não rejeitou. Para Deus, o seu Cristo era a pedra eleita e preciosa. Antes da fundação do mundo, eleita para ser o nosso Redentor. Antes da criação do mundo, o Filho amado do Pai, aquele que recebe todas as dádivas, todos os benefícios, aquele que recebe a manifestação mais plena do amor do Pai. Queridos, é esse Jesus que é a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas amada por Deus,
rejeitada pelos pecadores, mas reconhecida, amada, querida pelo Deus vivo e verdadeiro. E é nesse contraste, queridos, que nós somos chamados a lembrar que assim como Cristo, nós também somos pedras vivas, pedras que vivem. Seremos rejeitados pelos homens, mas lembremos, somos eleitos e preciosos por Deus, ou para Deus. Nesse sentido, estas pedras que se achegam à pedra angular são edificados para o Senhor. E aqui existem duas metáforas. A primeira nos fala que nós somos edificados casa espiritual, a fim de sermos sacerdócio santo. Observe então essa primeira declaração. Nós somos casa espiritual, nós estamos num processo de edificação, nós estamos sendo construídos, nós estamos sendo unidos um ao outro e assim formando um grande edifício que tem como objetivo ser consagrado a Deus. O que Pedro faz aqui é justamente colocar diante dos seus leitores e também diante de nós duas realidades. Tanto no contexto de Israel, o templo lá em Jerusalém, quanto no contexto pagão e seus templos espalhados pelo mundo afora. É fato que ambas as nações, ambos os povos, tanto os judeus quanto os gentios, não criam que o seu templo, ou o templo que eles edificavam, era a habitação do seu Deus. Afinal de contas, os deuses não habitavam entre os homens, e havia aquela percepção do povo de Deus, do povo judeu, que aquela casa bem edificada e adornada, feita por Salomão, não era capaz de conter a glória do Senhor. Mas agora, em contraponto a esses monumentos, nós somos diferentes, porque nós somos edificados pelo próprio Deus. É Deus quem nos edifica, é Deus quem nos constrói, é Deus quem nos molda, é Deus quem nos coloca no seu devido lugar. E somos assim erguidos como santuário para o louvor da sua glória. Queridos, nós somos templo do Espírito. O Senhor Deus habita em nós. Diferente dos templos feitos por mãos humanas, nós somos a habitação do Deus vivo. E assim somos chamados a um sacerdócio santo. Veja, todos aqui são chamados de sacerdotes e todos são chamados de santos. Todos aqueles que creem, sem exceção, são chamados a servir a Deus em santidade, prestando a Ele por meio de Jesus Cristo. E isso é importante. Nós, quando nos achegamos ao lugar de adoração, ou mesmo no nosso quarto em secreto, ou no nosso culto familiar, nós só podemos cultuar a Deus por meio de Jesus. Nós só podemos cultuar verdadeiramente o Senhor por meio da palavra revelada, por meio da instrução bíblica que Ele nos dá. Nesse sentido, então, nós somos chamados a prestar a Ele sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Sem a intercessão de Cristo, sem a mediação de Cristo, nada do que nós fizermos é devidamente aceito por Deus. Por isso é que eu e você precisamos ser nutridos pela palavra de Deus, nutridos pelo Evangelho de Cristo, para que nós tenhamos a nossa maneira de cultuar e de servir a Deus devidamente conectada a estas verdades, para que nós não prestemos a Ele, não nos acheguemos a Ele com um fogo estranho, como fizeram Nadab e Abiú, mas que nós cheguemos a Ele com ousadia e entremos pelo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, a partir da sua carne, e prestemos diante do trono da graça o louvor dos nossos lábios, o louvor de vidas que realmente entendem, que confessam que Jesus Cristo é o Senhor.
nesse sentido, então, queridos, eu queria que nós entendêssemos que uma vida cristã autêntica é uma vida de adoração incessante. Queridos, adoração não é uma mera cantação. Infelizmente, nos nossos dias, muitas vezes nós temos visto pessoas que confundem adorar com cantar. Adorar é, antes de mais nada, uma atitude reverente do coração. Adorar é prostrar-se diante da majestade e da glória de Deus. Adorar é um gesto do coração e da alma diante da realidade de um Deus Criador imenso. E nós fazemos isso com a nossa vida, que é devidamente consagrada a Deus. Mas veja, quando nós nos consagramos a Deus, para servir a Deus, para fazer da nossa vida um culto a Deus, nós também seremos um espetáculo de horrores para o mundo. Um espetáculo diante de uma sociedade incrédula, de uma sociedade indiferente a Deus, numa sociedade que odeia Deus e odeia aqueles que amam a Deus. Por isso eu queria lembrar você, não se desespere quando o mundo der risadas de você. Não se desespere quando o mundo apontar o dedo e zombar de você. Não se entristeça e não perca a alegria, porque o mundo olha para a sua dor e para o seu sofrimento e diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Somos chamados a lembrar nesta noite que nós somos um santuário feito por mãos de um Deus todo-poderoso e que está completando em nós a sua obra, para que em nossa vida seja prestado a Ele um louvor genuíno e uma adoração sincera. Ainda que os homens nos vejam como um espetáculo de um circo esquisito e estranho, nós somos para Deus um santuário que exala o bom perfume de uma adoração sincera por meio de Jesus. Mas uma vida cristã autêntica que nos conduz a essa vida de esperança tem a ver com a nossa missão, tem a ver com a compreensão de que nós temos uma missão em Cristo Jesus. Por isso, uma vida cristã autêntica é definida por sua missão e a maneira como nós nos engajamos nela. Verso 9 e 10, nos diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Veja que a linguagem usada pelo apóstolo Pedro é uma linguagem do Antigo Testamento. É uma linguagem que é revestida de toda uma experiência pactual. Afinal de contas, esta declaração do verso 9 é uma lembrança, é uma citação de Êxodo 19, 5 e 6, quando o Senhor Deus se dirige ao povo de Israel, ali no Monte Sinai, e diz com todas as letras: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós me sereis um reino de sacerdotes e nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Meus queridos, não é à toa que esse texto é evocado. Porque eu quero lembrar a você que eu e você fomos salvos pela graça, e para que esta graça nos alcançasse, foi feita uma aliança pela Trindade para a nossa redenção. E esta aliança alcançou o homem por meio da aliança da graça, quando são chamados à fé aqueles que creem em Deus e na sua promessa. Assim, pois,
Toda a vida cristã é uma vida marcada pela aliança de Deus com o seu povo. Ainda que a nossa salvação seja individual, ele tem um aspecto comunitário. É por isso que não é possível ser um cristão autêntico fora da igreja. É por isso que não dá para viver a fé cristã na sua plenitude, como querem aqueles que se intitulam desigrejados. A fé cristã, ela tem o seu aspecto pessoal, mas ela tem o seu aspecto comunitário, o seu aspecto corpóreo, o seu aspecto de povo. Nesse sentido, então, nós somos, por definição, um povo pactual, que está no relacionamento pactual com Deus e vive baseado nesse relacionamento. Por essa razão, Pedro nos descreve usando aqui 3 características. A primeira, ele nos chama de sacerdócio real, ou, como diz lá em Êxodo, um reino de sacerdotes. Queridos, na igreja não existe um sacerdote. O pastor, ele é pastor, ele tem como encargo o ensino, o cuidado com o rebanho. Ele não é sacerdote, ele não é mediador, ele não leva ninguém a Cristo, ele não conduz ninguém, ele não vai intermediar o seu relacionamento. Afinal de contas, só há um mediador entre Deus e os homens, e esse é o próprio Cristo. Ele é o mediador da nova aliança e nós que estamos aliançados com Ele, não precisamos de outro que nos conduza até o Deus Pai, o Senhor da nossa salvação. Mas quando Pedro nos traz à memória esse fato, nos lembra também que cada um de nós, como sacerdotes diante de Deus, tem um chamado para viver esse sacerdócio plenamente. Na Reforma Protestante do século XVI, essa doutrina foi resgatada e ela é conhecida como o sacerdócio universal de cada crente. Onde não só não precisamos de mediadores, somos chamados a servir a Deus com os dons que Ele próprio nos deu. Nesse sentido, cada um de nós deve então entender que ser sacerdote diante do Senhor é viver para Deus, oferecendo a si mesmo ao Senhor todos os dias, colocando os seus dons e talentos ao serviço do seu povo, ao serviço da sua vontade. Pedro também nos diz que nós somos uma nação santa. Não só somos categorizados como santos, como fazemos parte de um povo que é em si santificado por Deus. Ou seja, somos separados por Deus nesse mundo para servir neste mundo. Jesus, da sua oração sacerdotal, disse ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Nesse mundo, nesse lugar caído, mas que espera e aguarda a redenção, em que eu e você somos chamados a proclamar o Evangelho. É onde eu e você somos chamados a servir a Deus em santidade. É justamente aquilo que Pedro disse no capítulo 1, verso 16. Sede santos, porque eu sou santo. Devemos refletir a santidade de Deus, devemos mostrar ao mundo o que é viver segundo os padrões de Deus, aguardando que este padrão seja visto em nós e reconhecido em nós enquanto povo do Senhor. Mas também, Pedro diz que nós somos um povo exclusivo. Ao dizer isso, ele nos faz pensar justamente naquele fato que Deus sempre tentou um povo para si. Se eu e você não entendemos isso, basta começar a ler as Escrituras do Gênesis até o Apocalipse, e nós vamos ver que o propósito de Deus na condução da história era ter um povo, uma nação que vivesse nesse mundo para a glória dele. Se na antiga dispensação nós vemos isso prefigurado no Israel, no povo da aliança, no povo de Jacó, na descendência de Abraão, hoje nós vemos isso na igreja. Sim, a igreja é o novo Israel de Deus.
Nesse sentido, é o povo que Deus intentou desde a criação para viver exclusivamente para Ele, zeloso de boas obras. Quando Paulo diz essas palavras lá em Tito 2,14, o seu objetivo é nos ensinar justamente que quando eu e você entendemos que somos povo de Deus, pertencemos exclusivamente a Ele, nós então vivemos em obediência à palavra dele. Isso é que são boas obras. Não são atos de caridade propriamente, mas é a resposta humana à vontade de Deus. Isso é um eco lá de Êxodo, quando o Senhor Deus diz que Israel haveria de ser o povo peculiar dentre todos os povos da terra. Sempre que eu leio isso, eu lembro das revistas em quadrinhos do Tio Patinhas. Do Tio Patinhas, como muitos sabem, era um personagem muito rico. Ele tinha um cofre em sua mansão cheia de moedas. E um dos seus hobbies favoritos era nadar entre as moedas. Mas havia uma moedinha. A moedinha número 1. A moedinha com a qual ele começou a sua riqueza. Guardadas as devidas proporções, porque Deus não é um velho avarento como o Tio Patinhas, mas é um Deus gracioso, bondoso, pródigo, generoso em dar. Ele olha para nós como aquela joia mais especial do seu tesouro. Em toda a criação, ele olha para a sua igreja, que ele comprou pelo sangue do seu filho e entregou para ele como sua noiva. E ele reconhece a beleza, a peculiaridade, a singularidade desse povo que ele separou para si. Mas veja que ele nos lembra no verso 10 que nós não éramos povo, que nós não tínhamos alcançado misericórdia. Pedro traz aqui à memória dos seus leitores aquelas palavras da profecia de Oséias, quando Deus, falando ao profeta, diz que restauraria o seu povo e que faria daquele que não era filho, filho, daquele que não era povo, povo, daquele que não tinha alcançado misericórdia, como alguém que vivia debaixo da misericórdia dele. Queridos, nós éramos assim. Pecadores, indignos, ingratos, rebeldes a Deus, distantes de Deus, mas ele nos reaproximou de si mesmo. E agora ele nos chama a viver segundo a sua vontade, nos lembrando quem nós éramos e quem nós somos. Mas qual é o nosso propósito? O verso 9. Fomos salvos, somos o que somos, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outras palavras, fomos salvos, fomos feito povo, sacerdócio, nação santa, para dizer ao mundo aquilo que Deus fez e está fazendo por meio de Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Daqueles que estão perdidos nesse mundo sem esperança, mas que em Cristo podem ter uma esperança de vida plenamente nova. Uma esperança de vida que modifica a maneira como eles veem e compreendem toda a realidade do seu irmão. Nesse sentido, queridos, somos chamados a pregar o Evangelho. A mensagem que nós temos é esta, que Cristo é aquele que rompe com as paredes de separação e junta um povo que vai adiante de si, proclamando ao mundo as virtudes de um Deus que salva todo aquele que penitente aproxima-se de Cristo em fé e entrega-se ao seu senhorio. Por isso, queridos, somos lembrados que o nosso papel é pregar o Evangelho, fazermos discípulos, ensiná-los tudo aquilo que nos convém ensinar mediante a palavra, batizá-los, trazendo ao relacionamento com o povo, para que esses possam dar continuidade a isso, até o dia da volta do Senhor e a consumação dos séculos. Que
Queridos, nós estamos nessa terra como peregrinos. E enquanto peregrinamos por aqui, nós anunciamos o Evangelho da salvação. O Evangelho que falou ao nosso coração tempos atrás e que agora pode falar ao coração daqueles que, vivendo em pecado, caminham sem esperança nesse mundo. Se nós vamos enfrentar dificuldades, se nós vamos enfrentar obstáculos, mas isso não pode ser uma desculpa para deixarmos de pregar. Uma vida de santidade, uma vida que cresce pela palavra, nutrida pela palavra, que é definida pela adoração a Deus. É uma vida que se dispõe a pregar o Evangelho, que se dispõe a viver o Evangelho. Uma vida cristã autêntica reconhece que existe uma missão a ser cumprida e que essa missão não vai olhar as dificuldades, os atropelos, mas vai focar naquele que é o autor e consumador da nossa salvação. Por isso, meus queridos, somos chamados nessa noite a entender que temos uma missão e é ela quem nos define. Mas o que tudo isso tem a ver conosco? Uma vida cristã autêntica, que é nutrida pela palavra, que nos edifica para a adoração a Deus e que nos define a partir da nossa missão, nos chama a algumas atitudes. E a primeira delas é rever o nosso compromisso com Cristo. Será que realmente temos reconhecido o seu senhorio no nosso viver? Será que temos reconhecido as boas dádivas que Ele nos tem dado? Será que temos realmente olhado para esta esperança de vida que temos, de saber que somos guardados por Ele e que temos a nossa coroa devidamente assegurada no dia em que fecharmos os nossos olhos aqui e abri-los no seu reino celestial? Somos chamados a rever o nosso compromisso com Cristo. Um compromisso que vai além das quatro paredes do templo, um compromisso que vai além da própria placa denominacional, um compromisso que vai além daquilo que eu tenho como princípio para o meu dia a dia, que regula a minha maneira de agir na sociedade. Ei, a missão que Deus nos dá é fazer um conhecido. E nada nesse mundo se iguala à missão que Ele nos deu. Em segundo lugar, somos chamados a considerar o tempo que temos dedicado ao crescimento na palavra de Deus. Se por um lado somos chamados a considerar o compromisso que temos com Cristo e com a missão que Ele nos deu, somos também chamados a considerar que tipo de atitude temos tido em relação ao nosso crescimento espiritual. O tempo que temos investido no estudo da palavra, o tempo que temos investido na leitura das Escrituras, no aprendizado dela, o tempo que temos investido em oração, a qualidade do tempo que temos dado a dedicar-nos a conhecer mais adequadamente o Evangelho do Senhor e as implicações dele para a nossa vida. Somos chamados, queridos, a nos humilhar diante do Senhor e reconhecer que muitas vezes, se não temos experimentado aquilo que é bom e agradável do Senhor, não é por culpa de Deus, não é por culpa do poder dele, mas é por culpa nossa, que não temos dado devido valor àquilo que Deus dá valor. Por isso, nessa semana, eu quero te desafiar, em primeiro lugar, a colocar em dia seu tempo de oração, de leitura da palavra. Que você possa buscar a Deus de maneira fervorosa, por quanto tempo você puder. Mas vai entendendo que à medida que você conhece a Deus, mais desejo você terá de conhecer a Deus. Por isso, institua isso como um princípio da sua vida. Conhecer mais o Senhor da sua salvação. Que essa semana você seja desafiado a ler mais a palavra. Coloque em dia a sua leitura bíblica. Nós temos um plano de leitura bíblica do Novo Testamento para 6 meses. Daqui a alguns dias nós vamos completar esse plano de leitura. Se você não começou
conosco lá no início do ano, dá tempo de você começar agora. E quem sabe, já no final de 2020, você terá lido todo o Novo Testamento. Existem outros padrões para você ler as Escrituras, outros planos de leitura, e a internet está carregada deles. Eu queria te desafiar também a estar presente nos nossos encontros virtuais. Afinal de contas, é um tempo que nós temos para edificação, e tem sido muito agradável encontrar pessoas que dificilmente, por causa da distância e do tempo, poderiam estar conosco, mas que têm estado nesses dias compartilhando conosco e crescendo conosco no conhecimento da palavra de Deus. Seja você mais um. E eu quero orar com você, pedindo ao Senhor que nos abençoe e nos dê a sua graça. Nesse momento também vamos orar, colocando diante do Senhor a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Vamos orar pela nossa igreja. Vamos pedir ao Senhor Deus que intervenha em favor do seu povo e nos dê um tempo de alívio desta pandemia. Ele que nos permitiu passar por isso é o mesmo Deus que vai nos sustentar em meio a essa situação, mas também há de prover um livramento final. Então, confiemos nisso. E enquanto orarmos, lembremos dos nossos irmãos enfermos, lembremos dos nossos irmãos idosos, oremos por nossa igreja. Pai, obrigado por esse tempo que passamos juntos em devoção. Pedimos ao Senhor Deus que, de fato, a Tua palavra tenha encontrado no nosso coração uma terra fértil, onde possa frutificar e produzir em nós, ó Deus, digno de arrependimento, para a maturidade, para o crescimento em Cristo Jesus. Oramos, ó Deus, pela primeira igreja presbiteriana de Cachoeira do Itapemirim, que nessa semana que passou completou mais um ano de sua organização. 93 anos, ó Deus, que esta igreja, como comunidade, tem proclamado e vivido o Evangelho. E nós te louvamos pelos exemplos do passado, pelos testemunhos presentes, ó Deus, nos nossos dias ainda. Obrigado, ó Deus, por tudo que foi feito. Obrigado, ó Deus, pelas experiências que o Senhor deu a esta igreja. E rogamos a Ti, ó Deus, que nos dê a graça de experimentar novos tempos. Nos dê, ó Deus, a graça de vivermos algo novo na nossa história. E que toda essa experiência dos últimos dias possa nos amadurecer e nos fazer mais parecidos com Jesus. Oramos, ó Deus, suplicando o Teu favor sobre a vida dos nossos irmãos que estão enfermos, em tratamento de saúde, aqueles irmãos já têm mais idade e estão, ó Deus, aflitos diante de toda essa pandemia. Que o Senhor possa colocar a Tua mão de poder sobre a vida de cada um, restaurando a saúde, fortalecendo a fé, encorajando, ó Deus, o coração e renovando, ó Deus, a visão do céu. Oramos ainda, ó Pai, suplicando a Ti uma bênção sobre os nossos governantes, uma bênção, ó Deus, sobre o nosso prefeito, que é irmão nosso, pelo nosso governador, pelo nosso presidente, por todos aqueles que estão, ó Deus, investidos de autoridade. Ajuda-os, ó Deus, a pensar em prol da nação, em benefício do povo, principalmente dos mais necessitados e sofridos. E que haja, Deus, graça na vida desses homens e mulheres. Oramos, ó Deus, por aqueles que trabalham em hospitais, em centros de saúde, que têm, ó Deus, estado diretamente lidando com esta doença. Pedimos ao Senhor que proteja, que cuide deles e que, ó Deus, os use como instrumentos da Tua misericórdia, da Tua bondade. Oramos ainda, Pai, suplicando o Teu favor sobre cada um daqueles que nesta hora estão diante de uma TV ou de um dispositivo móvel e que ouvem a Tua palavra. Que o Senhor abençoe e visite cada uma dessas vidas, dando a cada um, ó Pai, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Abençoa-nos nessa semana, orienta-nos, ó Deus, em tudo que temos por fazer e nos dê a Tua bênção, em nome de Jesus.